Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e no vídeo de hoje eu vou trazer 5 contadores do SQL Server que o DBA deve conhecer e monitorar frequentemente. Antes da gente começar, se você tem interesse em receber dicas técnicas sobre o banco de dados do SQL Server, vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog, basta você se cadastrar lá e eu passo a te enviar todas as terças as dicas para que você possa ser cada vez mais um profissional com mais conhecimento do banco de dados SQL Server. Aproveita que nós já estamos na nossa dica 12 das 30 que nós vamos disponibilizar para vocês. Quando um carro tem algum tipo de problema, geralmente ele acende uma luz no painel, que quer dizer alguma coisa. No SQL Server não é diferente, existem os contadores. E cada contador também quer dizer que existe algum tipo de problema, algum gargalo dentro do banco de dados SQL Server. Por isso, o DBA deve conhecer cada tipo de contador e o que cada um deles representa para o seu ambiente de banco, para que ele possa acompanhar frequentemente e então identificar se esse contador está dentro de uma faixa aceitável e caso ele saia dessa faixa aceitável, o DBA possa tomar uma ação imediata para corrigir um possível problema ou evitar que algum problema mais grave aconteça no ambiente do seu cliente de banco de dados. Como o tema, o assunto SQL Server ele é muito vasto, no começo da minha carreira eu não dei tanta importância em relação ao monitoramento de alguns contadores. Na verdade, eu não me aprofundei muito nos tipos de contadores que existiam, não fazia parte ali das minhas atividades no começo do meu trabalho como DBA. Mas eu acabei sendo forçado, com o passar do tempo, a me aprofundar mais nesse assunto, porque eu comecei a perceber que muitos dos problemas que eu identificava posteriormente poderiam ser evitados caso eu fizesse um acompanhamento adequado de alguns simples contadores para que eu pudesse manter aquele ambiente saudável sempre. Foi então que eu percebi o quanto isso é importante ter esse tipo de atividade dentro do trabalho do dia a dia ali do DBA, porque ele vai economizar tempo, evitando de ter que resolver um problema mais grave, porque ele conseguiu identificar um problema na raiz através de alguns contadores. É muito comum também em alguns cenários você identificar algumas queries que estejam com um problema de performance e você, após avaliar ali todas as partes de índice, de relacionamentos, de estrutura da query, não identificar uma possível causa de lentidão daquela query. Você pode pensar, para onde que eu vou correr agora? Já olhei tudo, está tudo correto, não tenho mais como criar índice, como alterar a estrutura da query e ela continua lenta. É aí que entra o contador. Quando você começa a acompanhar alguns tipos de contadores, você começa a ter uma visão mais abrangente do seu ambiente e você pode perceber que essa query ela não está lenta por falta de índice ou até mesmo por conta da estrutura em que ela foi desenvolvida. Ela pode estar lenta porque pode estar havendo uma pressão de memória no seu ambiente, pode estar tendo uma sobrecarga de CPU, um problema de disco, enfim. Então com o contador ele também vai te ajudar a analisar esses problemas de uma forma mais abrangente quando você não identifica algo ali na primeira análise. Esse acompanhamento e análise desses contadores pode te ajudar também, inclusive com upgrades do ambiente. Você consegue identificar e traçar uma crescente do ambiente, seja no consumo de memória, de CPU, de disco, seja do que for que você estiver acompanhando, de maneira que você possa projetar um upgrade do ambiente para manter sempre o desempenho da aplicação de uma maneira aceitável, sempre com o mesmo desempenho. É muito ruim para o seu cliente que ele comece a ter algum tipo de problema e você identifique que é necessário um upgrade depois que o problema já está ocorrendo. Então, quando você consegue acompanhar e analisar alguns contadores, você consegue traçar esse perfil, esse comportamento da aplicação, do consumo de recursos do seu servidor e já de forma proativa comunicar ao seu cliente da necessidade de se fazer um upgrade de hardware ou até mesmo de software do ambiente para que ele mantenha o sistema sempre funcionando com uma boa performance e de forma tranquila. Esse trabalho de forma proativa faz parte do trabalho do DBA. O cliente ele nunca vai pensar nesse tipo de situação. Ele espera que as pessoas que administram o ambiente dele façam isso por ele.
E é através dos contadores que o DBA vai conseguir planejar e projetar esse tipo de movimentação dentro do ambiente do cliente. Como boa prática, eu indico que você crie uma lista dos contadores que você deseja trabalhar e que você possa automatizar a coleta dessas informações para que você possa analisá-las frequentemente. Não existe contador certo, contador errado. Existe aquele contador que vai te auxiliar no dia a dia. Cada profissional tem a sua forma de trabalhar, mas existe um contador que vai te auxiliar no dia a dia para que você possa ter as informações necessárias para fazer uma boa administração do ambiente do cliente. Eu vou compartilhar com vocês 5 contadores, os quais eu utilizo no meu dia a dia de trabalho, que me ajudam muito no meu trabalho, ali nas ações que eu preciso tomar e que, na minha opinião, são os mais relevantes que o DBA deve monitorar. O primeiro é IOPS. Os IOPS, Input e Output, são o poder e a capacidade dos discos do seu servidor de escrever e ler dados. Uma informação muito importante aqui é que você deve traçar uma média a qual o seu ambiente costuma utilizar para que você consiga identificar picos na utilização dos IOPS, ou seja, momentos do dia de trabalho do seu cliente em que a carga de leituras e escritas tem um pico para que você possa identificar o que está sendo executado naquele momento e procurar talvez reescrever aquela rotina se for algo que seja possível modificar, ou então conversar com a equipe de desenvolvimento do sistema para fazer algum tipo de ajuste, ou de fato entender se aquela ação é necessária, não tem o que se mexer, vai ser feito daquela maneira mesmo, então você possa readequar os recursos do servidor para atender de uma forma melhor esse pico de IOPS que deu no seu servidor. Lembrando que cada disco, você precisa saber qual que é o fabricante, qual que é o modelo, qual que é a capacidade do disco, vai poder te oferecer uma quantidade de IOPS específica. E aí você precisa entender também um pouco ali da arquitetura do seu ambiente, do seu servidor de banco de dados, para você conseguir entender qual que é a capacidade máxima que aquele ambiente consegue te oferecer de IOPS simultâneos, para que você possa entender também se a média em que seu cliente está trabalhando está sobrecarregando o seu ambiente o tempo todo e se precisa de um upgrade ou se o que você tem hoje consegue atender a real necessidade do seu cliente. O segundo contador é especificamente a escrita do disco. Muitos processos dentro do banco de dados executam dezenas, centenas, milhares de inserts ao mesmo tempo e isso gera uma grande carga de escrita no disco. Então eu costumo acompanhar o tempo que o disco onde está alocado o banco de dados que eu estou administrando leva para fazer os inserts. Uma métrica aqui razoável é que o disco precisa te entregar pelo menos 300 inserts por segundo. Como que eu faço isso? Eu crio uma procedure básica ali que vai fazer um loop e ficar fazendo insert dentro de uma tabela específica que eu criei e ele vai fazer um contador para mim, de maneira que eu consiga pegar o momento que ele começou, o momento que ele terminou e eu passo um parâmetro para esse script que são a quantidade de inserts que eu desejo. Então, por exemplo, eu quero fazer um teste com 1000 inserts. Eu vou passar como parâmetro para esse script o valor de 1000, ele vai passar 1000 vezes dentro desse loop e vai fazer 1000 vezes insert e eu vou coletar quando ele começou, quando ele terminou e vou saber ao final desse período quantos inserts ele conseguiu executar. Nesse exemplo, se ele levar 10 segundos, eu consigo saber que para executar 1000 inserts o disco levou 10 segundos. Logo, ele levou 100 inserts por segundo. Lembrando que a métrica razoável é acima de 300 inserts por segundo. Nesse exemplo que eu dei, eu estaria com um desempenho de disco ruim. Então seria necessário fazer algumas análises, talvez mesmo até trocar o disco ali que eu tenho disponível, porque ele está me entregando uma capacidade de escrita menor do que é considerado aí razoável para um ambiente de banco de dados. Esse contador me ajuda também, porque muitas vezes o cliente acaba reclamando que está com algum tipo de problema para fazer determinada ação e não teve nada novo na aplicação, não teve nenhuma atualização, não teve nenhuma inserção de rotina nova. E aí quando você vai ver, ele startou alguma rotina que gera muito insert no banco ao mesmo tempo
e acaba prejudicando o desempenho do disco de maneira que os outros processos do banco de dados sejam afetados. Então você consegue identificar também rotinas através desse contador que estão sobrecarregando a escrita do disco e afetando as demais rotinas que são executadas por outros usuários. O terceiro contador é o Page Life. O que seria o Page Life? Quando você lê uma informação do disco, você executa um select, o SQL Server vai lá no disco coletar aqueles dados, ele pega esses dados, joga esses dados na memória, no cache do banco de dados, e depois retorna para a aplicação aquela informação. Quando for feita uma nova solicitação idêntica àquela que você acabou de fazer, ao invés do SQL Server ir buscar essa informação no disco de novo, ele consulta na memória. Como você já carregou esses dados na memória, o SQL Server pega essa informação da própria memória e já retorna para a aplicação. Ler dados da memória é muito mais rápido e infinitamente mais rápido do que ler dados de disco. Então, quanto mais dados no cache, ou seja, em memória eu tiver, mais rápido as minhas consultas no banco de dados vão retornar. O Page Life, ele é um contador que identifica para nós quanto tempo em segundos as páginas de dados estão durando dentro do nosso cache. Vamos imaginar aqui que nós temos 10 GB de cache. Com o passar do tempo, esses 10 GB vão sendo preenchidos conforme eu vou fazendo as solicitações de leituras dos dados no meu banco e em determinado momento ele atinge os 10 GB de cache. E aí é feita uma nova query no banco que precisa pegar dados do disco e jogar para a memória. Só que o meu banco já está com o cache lotado. O que o SQL Server vai fazer? Ele vai, de forma dinâmica, identificar quais são os dados que estão ali no cache mais antigos e vai reciclar esse cache, ou seja, ele vai descartar os dados mais antigos que estão na memória para acrescentar esses dados novos que foram solicitados agora. O Page Life, ele nos mostra quantos segundos a página de dados está durando na memória, ou seja, se esse contador apresentar para nós o resultado de 10, significa que a cada 10 segundos eu estou precisando, o meu banco de dados está precisando descartar dados antigos para inserir dados novos. O que isso representa? Quanto menor for esse contador, significa que mais pressão de memória o meu ambiente de banco de dados está sofrendo. O que isso representa? Se eu preciso ficar a todo momento tirando informação do cache e colocando informação no cache, a memória do meu banco de dados não está sendo suficiente para armazenar as informações necessárias desse banco, desse ambiente que eu estou trabalhando, para que ele tenha um bom desempenho. Isso indica que eu preciso, primeiro, ou tratar as queries para que elas trabalhem e retornem menos informações e com isso utilizem menos cache. Isso também passa por processos de rebuild de índice, atualização de estatística, as queries vão consumir menos memória. Ou então, eu preciso fazer um upgrade de memória nesse servidor para que eu consiga alocar mais memória no meu SQL Server, o cache do meu banco possa aumentar e então o tempo que o dado dura em memória seja maior. Ou seja, quanto maior for o contador do Page Life, que é o tempo de vida da minha página de dados, quanto maior for esse contador, melhor é o desempenho que eu tenho no meu ambiente. E quanto menor é esse contador, significa que eu estou tendo pressão de memória e preciso tomar uma ação, provavelmente, de upgrade do meu ambiente. Os contadores 4 e 5, eu agrupo-os em um só, porque são memória e CPU. Geralmente, a coleta dessas informações, desses contadores, eles são feitos da mesma forma e de uma vez só. É muito importante você conseguir também tirar uma média de quanto o seu ambiente consome ao longo do dia de memória e de CPU, para que você possa acompanhar e a qualquer momento em que o seu ambiente saia para cima, né? No caso, passe muito daquela média que você está acostumado a ter naquele ambiente, você possa avaliar o que está sendo executado no seu banco de dados ou no seu ambiente do seu servidor para identificar o que causou aquela anomalia, o que está fazendo o ambiente consumir mais recursos do que o normal. Então é muito importante você acompanhar também então, a memória e a CPU, quanto está sendo consumido com mais frequência,
para que você possa identificar rapidamente qualquer desvio ali para cima e tomar uma ação rápida para que não impacte no seu ambiente de forma negativa. Eu vou trazer também uma dica bônus, um contador bônus, que seriam os lock waits por segundo. Esse contador ele vai nos indicar quantas solicitações estão sendo feitas no seu banco de dados que estão sofrendo lock. O que o lock representa? O lock nada mais é do que uma espera em que, se você tem vários processos precisando acessar a mesma informação, o SQL Server, logicamente e internamente, monta uma lista, uma sequência dos comandos para que ele possa ser executado numa sequência. É claro que na maioria dos casos isso é imperceptível, porque é tão rápido que nem dá para perceber que é montada uma fila de execução. Mas quando um dos processos que estão dentro dessa fila abre uma transação, por exemplo, e aloca aqueles dados, até que esse processo finalize a sua execução, todos os demais processos que estão naquela fila de execução vão ficar aguardando aquela transação finalizar para poder então executar e consumir aquele dado, consumir aquela tabela. Então esse contador também é interessante você acompanhar para você identificar se está ocorrendo muitos locks no seu banco de dados. Isso representa que existem processos que estão abrindo transação e que estão demorando para encerrar essa transação. Então você pode identificar esses processos e tratá-los de uma maneira melhor, seja diminuindo o tempo da transação dele, alterando para que ele execute mais rápido, ou até mesmo alterando o escopo de execução desse script para que ele não gere tantos locks no seu banco assim, e com isso os usuários que estão aguardando não demorem muito tempo para ter a resposta do banco de dados e consequentemente não gerar lentidão para esses usuários no sistema. Cada profissional pode ter os seus contadores ali que mais gosta de acompanhar. Eu particularmente costumo utilizar geralmente esses e eles têm me ajudado muito, são muito úteis no meu dia a dia, me ajudam a tomar ações rápidas ali para manter sempre o bom ambiente do meu cliente. É interessante que você possa configurar jobs para fazer essas coletas de forma mais regular. Eu costumo coletar as informações de memória e CPU geralmente ali a cada 1 minuto ou a cada 5 minutos, de acordo com o ambiente, vai variar aí essa configuração, mas geralmente fica entre 1 ou 5 minutos. Eu costumo coletar as informações de page life geralmente a cada 30 minutos e as informações de teste de disco a cada 30 minutos ou 1 hora, dependendo de cada ambiente. E em relação aos IOPS, a cada 15 minutos ou 30 minutos também vai depender de cada ambiente. Enfim, seja qual for a forma, qual for o tempo que você configurar para coletar, quais são os contadores que você vai escolher, o importante é que você, que deseja trabalhar com banco de dados, que quer ser um DBA ou que já está dentro dessa área, conheça sobre os contadores, utilize, monitore para que as ações sejam cada vez mais assertivas e o ambiente do seu cliente seja cada vez mais saudável, de maneira que a performance seja boa e você consiga apresentar um bom trabalho sempre para ele no ambiente dele. Os contadores, eles te ajudam, te auxiliam a traçar perfis do ambiente, a traçar comportamentos, médias, métricas para que você possa acompanhar ali minuciosamente para identificar desvios daquele padrão e tomar a ação rápida devida em processos específicos para que você possa resolver o problema do ambiente. Acompanhar os contadores também pode te ajudar até a montar novos ambientes. Quando você tem uma aplicação e ela tem um comportamento específico no banco, você consegue monitorar os contadores do servidor de banco e traçar ali qual que é o perfil, o consumo de memória, o consumo de CPU, qual é a quantidade de IOPS consumida, qual que é a capacidade de disco, que atende perfeitamente o ambiente do seu cliente para aquela aplicação específica. Quando você se depara com a necessidade de criar um outro ambiente para a mesma aplicação com aquele mesmo perfil de cliente, você consegue já ter um padrão de ambiente que você precisa mínimo para atender aquela aplicação com o hardware necessário para que ele tenha um bom desempenho, uma boa performance, uma vez que você já conseguiu mapear isso em um outro ambiente que você atua. Um outro tipo de coleta também bem bacana que o DBA deve fazer são dos wait types, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Como DBA, eu recomendo que você possa aprender
sobre todos os contadores que existem disponíveis dentro do SQL Server, o máximo possível que você puder, não somente do banco, mas também contadores de Windows, que vão te auxiliar nas análises de uma forma mais ampla, para que você possa ser mais assertivo na sua análise, no seu trabalho, e que você possa identificar problemas mais rapidamente para resolvê-los o mais rápido possível e garantir que o seu cliente tenha sempre um ambiente saudável e funcionando nas mais perfeitas ordens. No vídeo de hoje eu falei sobre 5 contadores que eu mais utilizo no meu dia a dia, que vão auxiliar o DBA para fazer o acompanhamento do ambiente e deixá-lo cada vez melhor. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu comentário, o seu curtir, se inscreva no nosso canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau!